Olá, povo de Deus, a graça e a paz seja com todos. Mais uma oportunidade, pastor Adevaldo Oliveira, seu amigo e irmão. E 3 de abril, meia-noite, de costume, mais um vídeo, mais uma reflexão. Já avisando, passa aí, deixa o teu joinha e se inscreva nesse canal. É muito importante o seu apoio. Promover, compartilhe. Vai agora, marca aí uma pessoa, lança esse link do grupo, compartilhando lá no grupo do WhatsApp, do Facebook, coloca no Instagram, vai no inbox e começa a enviar para todas as pessoas. Grupo da família, né? Grupo da igreja, e vamos juntos. Queridos, estamos aí falando muito recorrentemente de jejum e de oração. E hoje eu quero falar sobre um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler aqui com relação a uma casta, uma expressão, uma casta de demônio que só sai por meio de oração e de jejum, tá? Nós vamos desmembrar esse texto, vamos falar com relação a isso, e eu conto com você, e eu peço agora, vai convidando pessoas. Você tem convidado pessoas para essa transmissão, para esse vídeo? Olha, avisa que todo dia, tá? Meia-noite, nós temos um compromisso, tá certo? Pastor Adevaldo Oliveira, com jejum e oração. E olha, eu creio que Deus fará milagres. Depois eu quero que você deixe relatos do que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho experimentado mudanças significativas, tá, na minha vida espiritual, em áreas que eu tenho presenciado a mão de Deus, a intervenção de Deus. Eu tenho visto coisas sensacionais. E eu quero que você testemunhe um pouquinho, tá bom? Testemunhe o que Deus tem realizado na sua vida. Pois é, gente, mas sem mais demora, eu quero falar aqui que jejum e oração andam juntas. Está muito quente, gente, aqui está sem ventilação, o estúdio improvisado, mas o propósito é gratificante. Muito importante esse tema. Eu estou envolvido, você não tem ideia, com esse propósito, com essa campanha de jejum e oração. Eu costumo dizer que o jejum e a oração, eles andam juntos na seguinte questão: são disciplinas, né, que andam juntas, são como as duas pernas, né, que nos conectam profundamente com Deus, nos fazem caminhar. Com uma perna só, você não consegue andar com firmeza, você vai ter dificuldade de avançar. Então, é necessário que você já comece a entender que uma coisa está atrelada à outra, tá bom? E é necessário que aqueles que adotam essa prática, esse propósito para suas vidas, tenham sinceridade, humildade de coração para terem êxito, para terem respostas. E quando nós falamos que tem uma casta de demônios que só sai com jejum e oração, eu queria que você entendesse, né, esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo, onde diz: então, capítulo 17, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nós temos visto um sensacionalismo muito grande acontecendo, onde as pessoas estão brincando com o tema, estão banalizando o evangelho, pessoas que ridicularizam e causam em outros aversão. E as pessoas, quando começam a perceber um propósito sério, um evangelho raiz, com consistência, com centralidade em Cristo, não é algo místico, não é algo mágico,
mas é a palavra de Deus e a disciplina de consagrar-se e dedicar-se ao Senhor. Infelizmente, nós temos visto muitos banalizarem o Evangelho, mas o Evangelho continua o mesmo. Ele é o mesmo, né? E não muda, é imutável, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A expressão "esta caixa de demônios se expulsa, senão pela oração e pelo jejum", aparece no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo, como nós falamos agora, 17, né? E do 19 em diante. A frase é uma resposta de Jesus aos discípulos que se depararam com um jovem possesso de um demônio, e os discípulos tentaram expulsá-lo porque o pai desse rapaz disse: olha, esse menino tem sofrido, e contou a história, e os discípulos não puderam expulsar. E aquele jovem, ele tinha uma doença hoje conhecida como epilepsia, que faz com que o indivíduo convulsione, espume, arriscado ele se morder, se debater, se machucar na queda e na convulsão. E aquele espírito maligno usa, né, essa manifestação para atormentar aquele jovem e seu pai e a sua família. E agora, expulsar aquele demônio para os discípulos se torna uma tarefa difícil, requer confiança, requer dedicação, requer fé e muita disciplina por meio de uma prática, aliás, duas práticas que estamos falando esses últimos dias: oração e jejum. Essa disciplina de consagrar-se diante das adversidades, da intempérie que esse mundo oferece, por meio da oração e jejum, já acontece de antemão em diversas épocas, diversos homens e mulheres que viveram dessa forma. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao tema. Queridos, quantas são as vezes que nós temos visto que tem alguma coisa que não bate, alguma coisa que não é normal, uma coisa muito difícil, muito complicada, e aí dizemos assim: o que está acontecendo? Aí percebemos que é algo espiritual. É algo muito espiritual e tem feito com que não haja avanço ou desenvolvimento. E, inclusive, tem um trecho aqui, deixa eu dar uma busca aqui na minha Bíblia online. Paulo, ele fala sobre abrir uma porta oportuna. Vamos lá. Mas ele diz que também há muitos adversários. Deixa eu aqui localizar. 1 Coríntios 16, verso número 9. Tá? Gente, não esquece, clica aí, dá um joinha, compartilha, vamos divulgando, vamos, porque, meu irmão, estamos em um propósito sério. Olha, divulga para o máximo de pessoas. Tem gente que tem ligado para mim e diz: pastor, eu quero entrar nessa campanha de jejum e oração. Eu quero entrar nessa consagração. Irmão, você quer vencer, não tem outra alternativa. Você quer, meu irmão, crescer na graça e no conhecimento, tem que haver dedicação, tem que haver entrega. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, porque uma grande porta, ou uma porta grande e eficaz, depende da tradução, se me abriu. E há muitos adversários. Há muitos adversários. Interessante é que o apóstolo Paulo fala de portas abertas, mas as portas se abrem com dedicação, com empenho, com afinco, com entrega. Muitas pessoas querem ter resultados, mas simplesmente não querem fazer nada. Não querem absolutamente fazer nada. Mas vamos lá. Essa porta oportuna, o apóstolo Paulo se abriu a muitos adversários. Mas vamos ver o contexto aqui. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui. E tem aqui um detalhe no versículo 12. Aliás, no versículo 11.
Paulo fala para Timóteo: olha, ninguém te despreze, tá? Ele diz aqui: ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois eu espero com os irmãos. Acerca de Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos, ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Aí ele diz aqui: irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portáveis varonilmente, fortalecei-vos. Paulo está falando de Apolo, eu acho que eu confundi, falei de Timóteo, e continuando o texto, ele: todas as coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, saber que a família de Estéfanas e as primícias da Acaia, que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaio, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam afetuosamente. Aí ele diz aqui, no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aí Paulo, ele traz essa citação desses homens, né, que passaram por lutas, passaram por dificuldades. E quando ele, no verso 9, ele fala dessa porta aberta, né, ele está falando da dificuldade financeira que a igreja estava vivendo e as lutas de pregar o evangelho, mas infelizmente nem todos estão dispostos a cooperar, a contribuir. Paulo resolve fazer o quê? Orar, jejuar, consagrar-se a Deus. E interessante é que Paulo, ele começa a ter uma batalha travada. Ele passa para Macedônia, né? E, sabe, chegando lá, ele começa a enfrentar dificuldades. É inverno, né? E diz que é difícil a estadia dele lá. Ele continua citando as suas lutas e dificuldades. E agora ele fica em Éfeso, né? E diz que vai ficar por um tempo durante toda a festa de Pentecostes. Aí ele, no 9, declara que apesar de tudo isso, sem inverno, as finanças não estão indo bem, irmão, o frio batendo, tudo ruim, tudo faltando, ele fala sobre uma porta que se abre, mas ele disse que apesar da porta estar aberta, tem muitos adversários, tem muitas dificuldades, mas agora ele demonstra, né, confiança porque tem uns que auxiliam. Aí ele vai citar esses personagens que o ajudam, que o apoiam e que estão dispostos a continuar com ele. Mas interessante é que ele diz para esses que devem varonilmente estar firmes na fé. Ele diz que fazendo assim com amor, porque se não houver entrega, amor e dedicação, as pessoas desistem. Quantos não estão desistindo? Quantos não estão naufragando na fé? Começaram muito bem, cantavam, louvavam, buscavam, evangelizavam, contribuíam, mas o tempo foi passando e as pessoas foram ficando estagnadas. Aí ele disse que se alegra, que ele folga com alguns que auxiliam ele na obra. Isso a partir do verso de número 15 em diante, você vai observar um grupo seleto de homens e mulheres que estão dispostos a travar essa batalha e enfrentar os inimigos com Saulo. Irmãos, eu poderia ficar citando só esse texto, mas temos mais alguns assuntos para poder transmitir para vocês. O jejum e a oração são duas práticas adotadas pelo povo de Israel ao longo da história bíblica,
posteriormente a Igreja de Jesus Cristo também adota. O próprio Jesus, no último vídeo, eu havia comentado que diz que chegará o dia que eles jejuarão. O jejum ajuda a disciplinar o corpo e a mente, torna a pessoa sensível à voz de Deus, faz com que a pessoa seja mais confiante, firme, ousada, e assim ela consegue enfrentar os adversários espirituais, né, que se manifestam em algumas áreas da nossa vida, mas quando estamos preparados, revestidos da armadura de Deus, né, então isso fica mais fácil, mais simples. Mas voltando à qualidade, à casta de demônios que só saem com jejum e oração, nós precisamos entender que quem disse que seria fácil? Quem disse que as coisas elas se resolveriam com facilidade? Quem disse para você? Meu irmão, vai ter resistência, vai ter retaliação. O próprio Jesus enfrentou isso quando ele jejuou. Veio Satanás e disse: transforma essas pedras em pães se você é filho de Deus. Ah, é assim que funciona. Salta desse pináculo do templo. E porque está escrito, o Senhor dará a ordem a teu respeito para sustento na tua mão, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Olha como o negócio é sério. Nós temos visto muitas pessoas recebendo sugestões de Satanás e estão simplesmente aceitando e caindo e tropeçando, deixando com que as pessoas fiquem frias, apáticas e desanimadas na sua fé. Mas os que estão em jejum, elas estão literalmente firmes. Elas podem ir para fornalha de fogo ardente, elas podem cair na cova dos leões, elas podem ser levadas à prisão, açoitadas como Paulo e Silas, mas permanecerão firmes. Por quê? Porque o jejum, ele abre uma dimensão espiritual onde a pessoa ela consegue ter firmeza, confiança, ela consegue ter lucidez, essa é a palavra certa. E estando lúcida, tendo uma percepção mais clara, ela consegue encontrar saída, ela consegue encontrar resposta, ela consegue encontrar solução, ela consegue encontrar mudança, ela consegue encontrar transformação em todas as áreas da vida dela. O jejum tem poder para transformar, é uma arma espiritual, é uma bomba atômica para explodir o inferno. Muitos crentes estão perdendo oportunidades porque não jejuam, não oram, são fracas, são tímidas, são desanimadas e elas não conseguem enfrentar. Jejue, meu irmão, hoje mesmo, ainda que seja curto o seu jejum, ainda que o seu jejum seja um jejum parcial ou total, não importa. O importante é você jejuar, é você se dispor e se comprometer a fazer isso, orando em todo o tempo. Mas eu trabalho, pastor, como é que eu vou estar orando em espírito? Comece a orar em espírito, na mente, dirigindo como Uber, dirigindo como motorista de aplicativo, dirigindo como taxista, caminhoneiro, aqui ó, campo mental, consagrando, trabalho na empresa, na loja, aqui orando a Deus. Nós precisamos fazer, um hábito saudável, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Irmãos, hoje o que nós precisamos entender é que dá para você mudar a sua história. Dá para você mudar a sua vida. Dá para você reverter o quadro que você está vivendo quando você se separa. Hoje os cristãos têm informação privilegiada pela internet. Tem um pastor pregando, eu estou aqui falando para você, eu estou convidando você para o jejum. As pessoas ainda preferem descartar esse tipo de coisas. Queridos, muita gente tem todas as ferramentas para avançarem, mas usam a ferramenta de forma equivocada. Que ferramenta é essa, pastor? Computador,
celular, o smartphone, né? A TV. Hoje, meu irmão, tem muita informação em tempo real. Pessoas falando sobre coisas importantes. O problema não é o computador, o celular, o problema é a forma que você usa ele. Se você agora usando para ouvir mensagens que te motivem, que te ponham para frente, que te façam avançar, você vai crescer. Aprender a jejuar, aprender a orar, aprender a ler a palavra do Senhor e mudar o quadro da sua vida por intermédio da fé, da confiança em Deus. E assim poderão ter êxito em todo e qualquer momento. Queridos, esse é um momento importante para você dizer: eu vou começar agora. Uma irmã disse assim: pastor, eu sinto muita fome com o jejum. Ô, irmã, pelo amor de Deus, você vai sentir o quê? Vai sentir fome mesmo. Mas domine, controle. O crente que tem a direção do Espírito Santo tem um domínio próprio. Controle, meu irmão. Tem gente que nunca sentiu fome na vida, porque ela não sabe nem o que é fome. Ela passou do horário, estou morrendo de fome. Tá não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não tá não. Você está apenas sendo convencida pela sua mente que está com fome. Muitas pessoas, pela ansiedade, estão comendo desenfreadas. E eu me coloco nisso. Mas só que eu resolvi mudar a chave, girar a chave e tomar uma nova postura. Porque, meu irmão, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero avançar. Eu quero ver milagres extraordinários acontecendo na minha vida. Você quer também? Deixe seu comentário e faça o seu jejum. Pastor, eu quero mais detalhes. Quanto tempo eu posso jejuar? É relativo. Eu acho que depende muito do indivíduo, seu estado físico de saúde. Não faça nenhuma loucura. Pastor, eu sou diabético. Eu até aconselho os que têm diabetes, têm problemas de pressão alta, pressão baixa, comecem a entender melhor, tá? O seu corpo, como funciona. Não posso ficar muito tempo sem me alimentar, pastor. Faça o jejum de Daniel, onde você pode inserir legumes, verduras. Pastor, posso fazer um jejum colocando frutas? Seu jejum, suas regras. O importante é que você faça. Vou tirar do cardápio durante uma semana carne vermelha, comida desejável, doce. Pastor, vou tirar as sobremesas, vou ficar à base de raízes, de legumes, de vegetais e de frutas. Vou tirar o açúcar, eu vou tirar o doce e vou para o jejum de Daniel. Maravilha, irmão. Então, apresente a Deus. Não se mostre apático, mostre-se firme e veja e colha os resultados. Tá aí, gente. Mais um dia de informação sobre o jejum e oração. Eu quero orar por você, quero orar com você. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo. Essa pessoa que começa o jejum ou que já está fazendo o jejum há um bom tempo. Abra a porta que estiver fechada e até o que era para dar errado venha dar certo. Eu, como ministro da tua palavra, declaro bênção que enriquece nos geradores. E todos os que creem concordam, digam bem alto e bem forte. Assim seja, graça e paz. Compartilhe esse vídeo. Envie para uma pessoa que, pastor, parece que tem uma casta, uma espécie, uma qualidade de demônio, de coisa ruim que não sai da vida, que não sai da minha casa, sai do meu trabalho, que não sai da minha família. Então eu convido você para fazer esse propósito. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. E se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Graça e paz.